Pessoal, muita atenção aqui agora. O Supremo Tribunal Federal está julgando hoje 4 recursos do X, o antigo Twitter, contra decisões do ministro Alexandre de Moraes que ordenaram o bloqueio das redes sociais inteiras de usuários. Não é o julgamento ainda do bloqueio do X do Brasil. A gente está falando do bloqueio de redes sociais inteiras de usuários específicos. Fica aqui comigo para você entender isso, porque os sinais que nós já tivemos até agora mostram que isso pode ser um novo ovo da serpente para nós. Uma nova origem de grandes maldades, atrocidades, arbítrios. Brasileiros preocupados com as nossas liberdades e com os rumos do nosso país precisam reagir. Bora lá entender essa história. O que tem em jogo nesse julgamento é se o Poder Judiciário pode ou não mandar bloquear os perfis inteiros das pessoas nas redes sociais, em vez de apenas bloquear os posts específicos que tenham eventualmente alguma coisa criminosa ou ilícita. A posição do X é de que o Judiciário não pode derrubar as contas das pessoas, porque isso seria uma censura prévia, o que está correto, e eu já vou explicar para você o porquê. Entretanto, a posição do Moraes é outra, é de que ele pode fazer o que ele bem quiser. Para ele, o interesse dele agora é validar as suas próprias decisões ilegais. Vamos analisar então o mérito desse caso para a gente entender quem está certo e quem está errado nessa história. Deltan, afinal, pode ou não pode bloquear a rede social inteira de uma pessoa, o perfil dela, aquela persona digital? Gente, não pode isso. Isso está expressamente previsto no Marco Civil da Internet, lá no artigo 19 dele. Veja o que ele diz, eu separei o texto aqui para vocês. Ele diz o seguinte: com o intuito, com o propósito de assegurar, de proteger a liberdade de expressão e de impedir a censura, o provedor de aplicações da internet, ou seja, a rede social, as plataformas, somente vai poder ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado pelos usuários, por terceiros, se, depois de uma ordem judicial específica, preste atenção, ordem judicial específica, ele não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo legal, tornar indisponível aquele conteúdo que é apontado como infringente. Ou seja, não é a rede social inteira, é o conteúdo apontado como infringente, o post específico, aquela linha específica, ressalvadas as disposições legais em contrário. Isso é o que diz o artigo 19. Então, vejam só o que esse artigo está dizendo. Primeiro, ele está dando uma primazia para o direito à liberdade de expressão que deve ser protegido. Em segundo lugar, ele está dizendo que a censura deve ser impedida a todo custo, até porque a Constituição proíbe a censura prévia. Em terceiro lugar, o que deve se tornar indisponível é apenas o conteúdo que fere a lei e não toda a conta da pessoa, porque não se pode presumir que todos os posts da conta também são ilícitos. A ilicitude deve ser apontada em posts específicos, caso a caso. Do mesmo modo, o judiciário não tem bola de cristal para saber se no futuro a pessoa vai postar algo que viola a lei, nem pode presumir a ilicitude inteira desse conteúdo. Portanto, quando você bloqueia as redes sociais de alguém, você está impedindo ela de fazer lá no futuro, de manifestações futuras dessa pessoa, mesmo aquelas que vão ser legítimas e aquelas que não têm problema algum, que vão ser irrelevantes. E, portanto, isso configura, sim, gente, uma censura prévia. É o equivalente moderno de cortar a língua de alguém, como eu já disse aqui outras vezes. Não bastasse isso, o parágrafo 1º do artigo 19 diz que a ordem judicial que não identifica de modo claro e específico conteúdo ilícito, infringente, é uma ordem judicial nula, ou seja, uma decisão que manda bloquear toda a rede social pessoal de alguém é uma decisão ilegal, porque a lei fala especificamente em identificação do conteúdo infringente e não de uma conta infringente. É o post infringente, não uma conta infringente. Uma outra discussão nesse julgamento é a questão da legitimidade processual, que é a capacidade que alguém tem de entrar com uma petição ou com um recurso em um processo.
O ministro Alexandre de Moraes, ele disse que os provedores eles não têm legitimidade para contestar o bloqueio de contas de usuários quando a ordem judicial é decorrente de uma investigação, porque eles entendem que as redes sociais ou o provedor seria apenas um destinatário da ordem de bloqueio e não uma parte do processo, e que ele não poderia pleitear o direito alheio do usuário da rede social em nome próprio dele, rede social. Mas essa visão do ministro está absolutamente errada. Deltan, por que está errada? Está errada por alguns motivos. Em primeiro lugar, o que o Moraes está fazendo é restringir temporariamente os direitos do cidadão, no caso, o direito à liberdade de expressão. Para que essa restrição seja válida, legítima, então a decisão deve ser uma decisão legítima, que esteja bem fundamentada, de acordo com a lei, com a Constituição, com o devido processo legal. Se a decisão que manda bloquear as contas é ilegal, como o X alega que são decisões de Moraes ilegais, e pelo menos o que a gente viu até aqui, até agora, é que elas são mesmo, se o X então obedecer e prejudicar o usuário, ele também se torna responsável pelos danos que esse usuário vai sofrer, o que expõe o X a um risco jurídico, um risco econômico muito grande. Portanto, juridicamente, o X não é um simples destinatário das ordens. Ele tem um interesse jurídico próprio, plenamente válido, legítimo para contestar as ordens de Moraes, de modo que ele não sofra depois qualquer tipo de punição por violar os direitos do usuário da rede social. Um outro exemplo disso é o fato de que algumas ordens, o ministro Alexandre de Moraes demandou do X dados cadastrais dos usuários que a plataforma entendeu que também seria uma requisição ilegal. Se o X entrega dados dos usuários que ele tem em custódia de forma ilegal, ele também vai poder ser responsabilizado por isso. Portanto, não existe essa história do ministro Alexandre de Moraes de que a plataforma tem que ficar calada, só obedecer suas ordens tirânicas e pronto. Não. Numa democracia, o direito de ir ao judiciário e pleitear o que você entender melhor na defesa dos seus direitos é uma garantia inalienável de qualquer pessoa e de qualquer empresa. Mas tudo está caminhando para que nem isso mais seja possível no Brasil. Está muito claro que essa decisão do Moraes ela foi projetada para encurralar o X e as outras redes sociais, para que elas nunca mais possam levantar a lebre, apontar o erro, questionar as ilegalidades, apontar nenhuma das ordens ilegais dos ministros do Supremo, o que vai abrir a porteira para o autoritarismo, já que isso vai se aplicar para todos os juízes do Brasil inteiro. É um novo ovo da serpente. Ainda faltam votar a Carmen Lúcia, o Fux, o Zanin e o Flávio Dino. Agora eu pergunto para você que está nos acompanhando aqui, o que você acha que vai acontecer? Será que todos esses ministros vão validar a visão autoritária do Moraes e vão chocar esse novo